Olá amigos, espero que vocês estejam bem. Vamos aqui para correção com revisão. Estamos aqui corrigindo as questões do concurso de escrevente da prova realizada dia 28 de maio de 2023. A gente ainda tem algumas questões por corrigir, mas vamos fazer nesse vídeo aqui algumas dessas questões. Uma das questões, questão 30 de direito penal, Mévio, administrador por decisão judicial em ação penal, foi afastado do Conselho Deliberativo da empresa da qual é sócio. Então, o Mévio, administrador por decisão judicial em ação penal, foi afastado do Conselho Deliberativo da empresa da qual é sócio. Não obstante a decisão, ou seja, primeiro, né, às vezes a questão não é nem o direito, a questão é o português, né? O que significa não obstante? Apesar da decisão, muito embora tenha havido a decisão, Mévio continua participando das reuniões do Conselho. Então veja, ele foi numa decisão judicial dada numa ação penal, ele foi afastado do exercício do cargo de administrador da empresa. Pois bem, só que ele continua, muito embora tenha sido dada a decisão, ele continua participando das reuniões do Conselho, fazendo uso da palavra, tomando parte nas deliberações e assinando documentos. Ou seja, o que tudo isso significa? Significa que o cara, me desculpem a expressão, mas ele cagou para a decisão judicial. Ele não está se importando com a decisão judicial. Diante dessa situação, assinar a alternativa correta. Primeiro, existe uma decisão judicial que o Mévio está desobedecendo. O que poderia passar na sua cabeça? Você poderia estar diante de uma situação de um crime de desobediência ou de um outro crime que se assemelha a isso, mas que tem a ver com descumprir uma decisão judicial. Em verdade, a resposta certa é a letra D. Mévio praticou em tese o crime de desobediência à decisão judicial sobre a perda e suspensão de um direito. Veja, ele estava afastado, então ele estava com o seu direito suspenso de participar. E mesmo assim ele continuou indo até as reuniões do conselho de deliberação, conselho deliberativo da empresa. Ele continuou fazendo uso da palavra, continuou tomando parte, continuou opinando, continuou assinando documentos, ou seja, ele não deu nenhuma atenção, nenhum valor à decisão judicial. Então é claro que a questão aqui, a resposta certa é a que estiver com essa informação de que ele praticou o crime de desobediência à decisão judicial. A letra C está errada, não incorreu em qualquer crime? Sim, ele incorreu em crime, então está errado por isso. Mévio, em tese, letra B, praticou crime de desobediência, não porque ele está com... veja, eu quero que você entenda que existe a desobediência, existe uma desobediência específica de não cumprir uma decisão judicial. Então, por isso que não é o 330, porque estava no nosso edital a menção expressa do artigo 359. E aí você tem uma norma mais especial, uma norma mais específica para aquele caso. Então, nesse caso, a gente estaria sim diante de desobediência à decisão judicial, não simplesmente uma desobediência lá do 330. Letra A, praticou crime de usurpação da função pública? Não tem nada a ver, nada a ver. Até porque, nesse caso aqui, o Mévio, ele era um administrador particular e ele estava exercendo a sua atividade na sua empresa particular. Não tem nada a ver com tomar a posição de um servidor público para passar a agir como um servidor público, como é o caso da usurpação da função pública. Então também não é letra A. E também não é letra E, porque aqui está dizendo fraude processual. Até você poderia ser levado a pensar isso. Por quê? Porque se você tem uma decisão judicial que está sendo descumprida, alguma coisa no processo está sendo afetado. E aí, veja, você até poderia ser levado a pensar que como ele continua fazendo uso da palavra, continua fazendo tudo, apesar da decisão judicial, ele poderia estar fraudando o processo. Não é isso, tá? Porque a fraude processual significa você alterar a realidade para influenciar no pensamento, na decisão de um juiz de direito ou mesmo de um perito que vai fazer uma perícia naquele lugar. Então não tem nada a ver com isso. Então por isso que de fato a resposta certa é a letra D de dado aqui para a minha versão de prova. Então a questão 30, a resposta é Mévio em tese praticou o crime de desobediência à decisão judicial. Tá? 35, Mévia, né? Tem o Mévio e tem a Mévia, né? 35, processo penal. A Mévia foi denunciada, veja toda a história, né? Mévia foi denunciada pela prática de homicídio doloso. Bom, se é um homicídio doloso, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é um crime doloso contra a vida. Então, portanto, isso vai ser julgado na onde? No tribunal do júri. É o que a própria questão aqui já traz. Sendo apresentado por Mévia resposta à acusação, ou seja, ela se defendeu, seguindo-se a instrução processual, ou seja, a audiência de instrução, debates e julgamento,
com a oitiva de testemunhas de acusação e defesa. Então, tudo isso aqui está dizendo o seguinte, olha, foi um processo totalmente regular, processo totalmente normal, com toda a sua regularidade de tramitação. Encerrada a instrução, ou seja, encerrada essa fase de coleta de provas, foram apresentadas alegações finais e o processo encontra-se com o juiz da vara do tribunal do júri para a sentença. Nesse caso, em vista desse caso hipotético, apresente a alternativa correta. Bom, vamos lá. O que está sendo avaliado aqui, né? Primeira coisa, tá bom, você tem a audiência, você tem a apresentação de alegações finais e qual é o grande ponto aqui? Tudo isso que está acontecendo aqui está acontecendo na primeira fase do júri. Tá? Quero que você se lembre disso. O júri tem duas fases. Então, quando existe um crime doloso contra a vida, você tem uma primeira fase que segue de uma forma muito similar a um processo penal normal e depois o juiz, se ele admitir aquela acusação, ele leva este feito para ser julgado pelos jurados, lá no que a gente conhece como júri popular. Pois bem, tudo isso que eu disse para vocês, estou dizendo para deixar muito claro que a questão não trouxe essa informação de modo tão claro assim para você. Qual é o ponto? Se o processo está para o juiz, quais são as possíveis decisões que o juiz pode dar depois que acabou a primeira fase do júri? Acho que você se lembra. A pronúncia, quando o juiz entende que existe um indício suficiente de autoria para que aquela pessoa seja levada para júri popular, isso é a decisão de pronúncia. Você tem a decisão de impronúncia, você tem a decisão de absolvição sumária e você tem a decisão de desclassificação. Lembre-se que para as hipóteses começadas com vogal, ou seja, impronúncia e absolvição sumária, o recurso cabível também começa com vogal, que é a apelação. Tá? Então, vogal com vogal. E para os recursos e para as hipóteses de consoante, ou seja, desclassificação e também pronúncia, você tem aí, o professor está esquecendo, no caso de desclassificação e pronúncia, você teria o recurso no sentido estrito ou o recurso em sentido estrito, é a mesma coisa. Então, dito tudo isso com essa rápida recordação aqui, olha só a letra A. Se a decisão do juiz for pela pronúncia de MEV, então guarde isso, a pronúncia, estamos aproveitando para estudar aqui. A pronúncia significa o quê? Que o juiz entende que a mévia deve ser submetida ao júri popular. Nesse caso, ela será intimada através de seu advogado constituído ou defensor público nomeado. O erro está aqui. Por quê? Porque a mévia precisa ser intimada pessoalmente pelo defensor nomeado e assim como o Ministério Público também precisa ser intimado. Então, qual é o erro da letra A? Que ela vai ser intimada através do advogado constituído. Não é, tá? Então, a letra A está errada por isso. Letra B, ó, se a decisão for pela impronúncia, se começa com I, é uma vogal. Qual é o recurso? Você só tem dois recursos na parte do júri. Você vai ter a apelação e o recurso em sentido estrito. A apelação vai ser o recurso quando a hipótese começar com vogal. Em pronúncia, o recurso não é começado com consoante. Recurso em sentido estrito. Por isso que está errado. Quando há em pronúncia, o recurso é um recurso de apelação. Tá bom? Então o resto aqui não precisa nem ler, porque o resto já está totalmente errado. Tá bom? Letra C. Se a decisão do juiz for pela ocorrência da prática de crime não sujeito à competência do tribunal do júri, proferirá desde logo sentença condenatória? Não. Quando o juiz do júri está analisando uma situação e percebe que é uma situação em que o juiz competente não é o juiz do júri, mas é um juiz comum que vai julgar um latrocínio, que vai julgar um roubo, que vai julgar uma lesão corporal seguida de morte, não é o juiz do júri quem profere essa sentença, por isso que está errado, porque o juiz deve remeter os autos para o juiz competente, porque aqui a gente só está apurando crime doloso contra a vida, só homicídio doloso, tá? Os crimes dolosos contra a vida são outros ainda, quero que você se lembre, o infanticídio, o aborto e a instigação ou auxílio ao suicídio. A instigação ao auxílio à automutilação não é mais crime, não é crime doloso contra a vida, mas a instigação ao induzimento ao auxílio ao suicídio é crime doloso contra a vida, vai para o júri. O crime de aborto, a mesma coisa, e o crime de infanticídio, a mesma coisa, tá? Além do homicídio, tá bom? Então a letra C está errada porque não é desde logo que o juiz já vai dar a sentença, muito pelo contrário, ele primeiro vai mandar isso para o juiz competente, porque se ele entende que não é algo que está na competência dele, ele tem que mandar para o juiz competente, tá? A letra D é a verdadeira, se a decisão do juiz for pela impronúncia, ou seja, o que é a impronúncia?
o juiz entende que não existe ali provas suficientes para que essa pessoa seja levada para o júri popular. Se o juiz decidir isso, veja, ponto importante, se houver a impronúncia, o Ministério Público pode fazer que recurso? O recurso de apelação. Tá? Então, de novo, se a decisão do juiz for pela impronúncia, de mévia, ainda que preclusa o quê, professor? Não entendi nada. Ainda que esta decisão já tenha ali uma situação contra a qual não se cabe mais nenhum recurso, enquanto não extinta a punibilidade, ou seja, para nós, né, enquanto não caducar, enquanto não prescrever o direito de o Estado punir essa pessoa, pode ser formulada uma nova denúncia, pode ser começado um novo processo se surgirem provas novas. Então você tem um processo lá no júri popular em que a pessoa foi, pelo juiz, ainda na primeira fase, ela foi impronunciada. O que acontece? Nessa situação, o processo ali vai ficar, entre muitas aspas, arquivado. E aí o que acontece? Enquanto o Estado puder punir essa pessoa, se surgirem provas novas, vai ser permitido ali que se comece um novo processo, pode ser feita uma nova denúncia. E aí qual é o grande ponto? Então o que significa enquanto não extinta a punibilidade? Para a gente é enquanto não caducou esse direito. Então pensa o seguinte, que um determinado crime, como que eu vou saber, professor? Não vai ser perguntado para você no seu concurso quais são os prazos de prescrição, mas se você olhar lá no Código Penal, a partir do artigo 107, 108, 109, você vai perceber que existem ali prazos de prescrição. Então enquanto esses prazos ainda estiverem em aberto, se surgirem coisas novas, fatos novos, pode ser oferecida uma nova denúncia. E se não surgirem, aí vai ser extinta a punibilidade. A pessoa vai ficar sem a possibilidade de ser punida. Tá? A letra E trabalha um negócio bem interessante, que é o seguinte. Existe, lá na fase do júri, ainda na primeira fase, a hipótese de absolvição sumária. Tá? Então a gente tem essa possibilidade lá na primeira fase do júri. E preste atenção, né, uma observação. Esta expressão absolvição sumária, ela pode estar tanto num processo comum, pelo rito comum, quando o réu apresenta sua resposta à acusação e o juiz já absolve sumariamente o réu. Isso é uma situação que está lá a partir do 396 do Código de Processo Penal, 396A do Código de Processo Penal, mas a gente também tem uma segunda hipótese de absolvição sumária, uma situação em que fica comprovada a existência de uma causa excludente de ilicitude, que é o caso da legítima defesa. Então, nesse caso, se o juiz, na primeira fase do júri, reconhecer uma causa excludente de ilicitude, ou seja, quais são as causas excludentes de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito. São hipóteses em que, se o juiz reconhecer essas circunstâncias, ele já pode absolver sumariamente a pessoa. E o que isso significa? Que ela não vai ser condenada, a pessoa vai ser absolvida. Qual é o erro, então, da afirmação? Dizer que mesmo assim ela vai ser pronunciada. Então o erro está aqui. Por quê? Porque se foi reconhecida a legítima defesa, é um caso de absolvição sumária, não é um caso de pronúncia. Esse é o ponto, tá bom? Então a questão 35, questão difícil, hein? Não é uma questão fácil não. Essa era uma questão bem difícil para quem não tinha assim tanto conhecimento dessa parte do júri. Constitucional, questão 46. Então só para voltar aqui, questão 35, o gabarito é essa aqui. Se a decisão do juiz for pela impronúncia, ainda que preclusa, ainda que já tenha passado o prazo para recorrer, se surgirem fatos novos enquanto estiver aberto o prazo de prescrição, enquanto não extinta a punibilidade do Estado, enquanto não extinto o direito de o Estado punir, né? Nesse caso é possível sim que seja feita uma nova denúncia se surgirem provas novas. Tá? 46, a autoridade municipal no período noturno, queria te passar a perna aqui, hein? No período noturno, pretendia fazer uso temporário de propriedade particular pertencente a Joaquim, diante de uma situação real de iminente perigo público, mas Joaquim recusou, sustentando a inviolabilidade do domicílio, muito embora domiciliado em outro imóvel. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta à luz da Constituição. Então, o que ele está trabalhando aqui? Ele está trabalhando duas coisas. A primeira delas, eu posso entrar numa propriedade particular quando existir um perigo? Posso. Em qualquer horário? Em qualquer horário. Essa é a primeira informação importante. Professor, mas não tem lá na Constituição, no artigo 5º, que a casa é asilo inviolável do indivíduo? Ok. Só que tem um ponto muito importante, que é o seguinte, que ninguém nela podendo ingressar, a não ser que seja para uma situação de flagrância ou para uma situação de
perigo, de risco para alguém. O que a questão está dizendo para você é que existia o risco estava ali presente, o risco real, situação real de iminente perigo público. Nessa situação, a gente ainda tem uma outra informação dentro da Constituição, que é a seguinte: no caso de iminente perigo público, a autoridade pode requisitar bens particulares e vai pagar uma indenização posterior se houver dano. Então você tem duas informações aqui que estão sendo trabalhadas. Por quê? Porque ele colocou esse noturno aqui para você responder o seguinte: não, à noite ninguém entra. Não, mas espera aí. Se for uma situação de flagrante, pode entrar. Se for uma situação de iminente perigo público, pode entrar. Tá? Então essa informação é importante. Tá? Então, letra A, a Constituição equipara para fins de proteção propriedade de casa, não admitindo o uso temporário de propriedade particular. Está errado aqui, porque a Constituição admite o uso temporário de propriedade particular, está lá no artigo 5º, nos casos de iminente perigo público. Tá? Então, está errada esta alternativa. Letra B, é permitido o uso da propriedade e, diante da situação emergencial, não há previsão de indenizabilidade. Olha, ou seja, não há previsão de possibilidade de haver indenização posterior, ulterior é posterior. Está errado, por quê? Porque a própria Constituição diz que se houver dano ulterior, posterior, vai haver indenização, tá? Então por isso que está errada a letra B. Letra C, a Constituição somente, ó, cara, tem somente, fica ligado. Somente autoriza o uso de propriedade particular pelo poder público no período diurno. Não tem isso, a Constituição autoriza em qualquer hipótese, desde que fique comprovado o perigo, a situação de emergência, a situação de flagrância. Então está errado, porque o somente aqui torna todo o resto errado, tá? Letra D, é autorizado o uso da propriedade, mas Joaquim fará jus à indenização decorrente do uso, mesmo não ocorrendo dano? Não. Se está numa situação de iminente perigo público, só vai haver a indenização no caso de existência de dano. Então, por isso que está errada. Letra E, a autoridade agiu corretamente, então agiu corretamente a autoridade municipal, pois o iminente perigo público autoriza a utilização da propriedade particular mediante indenização ulterior se houver dano, é exatamente o que está na Constituição, tá bom? 48, de acordo com a Constituição, nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, o servidor, o que vai acontecer com ele? Então aí, estamos lá a partir do artigo 37, 38 e 39 da Constituição. Coisas importantes, né? Uma delas, quando o servidor foi demitido e ele é reintegrado, ele vai voltar para a posição de origem e aí o que acontece? A pessoa que estava na posição dele vai sair e vai sair sem direito à indenização. Tá? Lembre-se disso. E aí veja só. Letra A, estável, então servidor público estável com demissão invalidada por sentença judicial será reintegrado, até aí está certo, e eventual ocupante da vaga será reconduzido ao cargo de origem, está certo. Com direito à indenização, não. Aqui está errado. Tá? Então, porque o que ocupava a vaga não tem direito à indenização. Tá? Letra B, após 3 anos de efetivo exercício, adquire estabilidade, nada dispondo a Constituição sobre necessidade de avaliação especial, muito pelo contrário, a Constituição diz que é uma condição para que você seja visto como estável, que você participe da avaliação especial de desempenho. Tá? Então está errado por isso. Letra C, adquire estabilidade após 2 anos, não, já está errado daqui, né? Letra D, estável poderá perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei ordinária. Não, é lei específica. Tá? Olha que bobagem, né? E a letra E é a verdadeira, ficará estável, se ele for estável, ficará em disponibilidade em caso de extinção do cargo, ou seja, o cargo não existe mais, mas você já é estável, fique em casa. Ou no caso de declaração de desnecessidade, não preciso mais desse cargo, vai ficar em casa com remuneração proporcional ao tempo de serviço até que ele seja aproveitado em outro cargo, tá? Então, aqui resposta da questão 48, letra E. E a última, normas da Corregedoria 64, acerca da escrituração em meio físico. Preste atenção nisso, porque a gente não está falando de autos digitais, porque os autos digitais já tem lá as assinaturas apostas dentro do próprio processo digital. A gente está falando aqui de escrituração em meio físico de autos judiciais. Assinar a alternativa correta de acordo com as normas da Corregedoria. Letra A. Os documentos e papéis dirigidos a autoridades como membros do MP podem ser subscritos pelo escrivão, desde que declarando que o fazem por ordem do juiz. Vamos observar as outras aqui. Havendo equívoco na escrituração, é recomendado que o escrivão aponha o termo sem efeito, seguindo-se a redação correta, recomendado.
me parece que está errado aqui. Letra C, os mandados em cumprimento de ato judicial serão sempre subscritos pelo magistrado? Esse sempre aqui me traz uma dúvida, hein? É obrigatória a subscrição pelo juiz nos mandados em que houver determinação de desconto de pensão alimentícia. Essa aqui está verdadeira, hein? Por quê? Porque existem algumas situações em que é obrigatória a subscrição, a assinatura pelo juiz. Tá? Na escrituração é vedada a utilização de abreviaturas, siglas ou símbolos convencionados por determinada área do conhecimento, não. Então imagina que você vai fazer uma escrituração, né, e vai ter lá SUS, você não vai poder escrever SUS, não tem como, né? Então a letra I está errada também, é vedada a utilização de abreviaturas, de fato é vedada, mas em alguns casos é possível, tá? Quando a gente tiver uma situação que todo mundo já sabe o que é. Então você vai colocar Taubaté, São Paulo, você vai colocar Taubaté tracinho SP, tá? Onde está a resposta disso aqui? Está no artigo 85 das normas da corregedoria. Ó, os mandados, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação, expedidos em cumprimento de ato judicial, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães declarando que o fazem por ordem do juiz. Tá? Então aqui, os documentos, papéis dirigidos da autoridade podem ser subscritos pelo escrivão declarando que o fazem por ordem do juiz. Preste atenção. Aqui a gente tem, no parágrafo 1º, diz assim, a subscrição do juiz é obrigatória quando? Quando a gente estiver falando de documentos ou papéis dirigidos, por exemplo, ao MP. Olha que coisa louca, né? Então ele usou trechos das próprias normas da corregedoria para te confundir. Então aqui, de fato, é possível que documentos e papéis sejam assinados pelo escrivão e dizendo que fazem isso por ordem do juiz, mas para o MP não podem ser assinados pelo escrivão. Esse é o ponto, tá? Letra B. Havendo equívoco na escrituração, é recomendado? Não, aí tem uma questão interessante, né? Então você vai precisar se recordar de que não é uma recomendação, né? Então também está errada a letra B. A letra C serão sempre subscritos pelo magistrado, também não, porque existem alguns que não são subscritos. A letra D é a verdadeira, ó. Subscrição é obrigatória quando a lei ou norma de serviço expressamente exigem, tá? Ou então, e aqui tem os casos, né, busca e apreensão, cautelar, prisão, contramandado de prisão, alvará de soltura, alvarás em geral, levantamento de depósito, ordem de arrombamento explícita ou implícita. Aqui, ó, houver determinação de desconto de pensão alimentícia. Então vai mandar lá para a fábrica, para a loja que o pai trabalha, precisa ter a assinatura do juiz ali, tá? E também documentos e papéis para autoridades, né? Então, por exemplo, membros do judiciário, MP, legislativo e tal. Então, por isso que de fato está errado aqui. E também lá nas normas da corregedoria tem a informação de que você de fato deve evitar a utilização de abreviaturas, siglas ou símbolos, a não ser que eles sejam convencionados para determinada área do conhecimento. Então, o erro está aqui, porque ele usou um conceito que está lá nas normas da corregedoria, mas para dizer exatamente o inverso, tá? Por quê? Porque se forem situações que foram convencionadas por certa área do conhecimento humano, é possível a utilização de abreviaturas, siglas ou símbolos, tá bom? Então essa é a informação. Meus amigos, temos a revisão para o concurso de escrevente. A prova vai ser agora dia 2 de julho. Se você quiser entrar, o link está logo aqui embaixo. Eu acho que você deve entrar, ainda dá tempo. Hoje é terça-feira, ainda dia 27 de junho, dá tempo de você entrar. Se você comprasse até, sei lá, quinta-feira, sexta-feira, ainda dá para você assistir todas as aulas, tá? Vai ter que assistir um pouquinho mais rápido, mas dá para assistir tudo, para você salvar muitas questões na hora da sua prova. E digo para você gabaritar ou chegar muito próximo disso no concurso de escrevente. Ó, outra coisa, o concurso de escrevente para o interior vai sair. Fica ligado, eu não venho aqui ficar agitando as pessoas e falando bobagem. Guarde o que eu estou dizendo, 27 de junho de 2023 vai sair o concurso do interior. Se você já estudou para o concurso da capital, se você já estudou agora para o concurso da Grande São Paulo, fica ligado, porque vai sair o concurso também de escrevente para o interior e para o litoral. Eu tenho seguido as listas de convocação e daqui a pouco essas listas se esgotam e o tribunal vai ter que abrir outro concurso, tá bom? Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos convidando você a entrar na superrevisão agora, né? No base jurídica não tem nem sentido agora, entra na superrevisão, que é o conteúdo mais fácil de você absorver agora, tá bom? Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.